Eu sou Isadora, e até ontem eu achava que sabia exatamente quem eu era. Arquiteta, 32 anos, nascida e criada entre a história viva de Ouro Preto e a correria planejada de Belo Horizonte. Minha mãe, Beatriz, sempre foi meu alicerce. Uma professora de história aposentada que me ensinou a amar cada pedra e cada lenda das ladeiras mineiras. Mas havia uma lenda, um pedaço de história que ela sempre fez questão de manter trancado a 7 chaves. A nossa própria. Eu tinha voltado para a nossa casa de infância, um casarão antigo e charmoso no centro histórico de Ouro Preto, para ajudar minha mãe a encaixotar décadas de uma vida. Ela havia decidido, de forma abrupta e para mim inexplicável, vender a casa e se mudar para o litoral. O ar de Minas Gerais, segundo ela, estava muito pesado. O que ela não sabia era que o peso não estava no ar, mas sim no segredo que eu havia tropeçado na noite anterior. Um segredo que estava prestes a quebrar esse alicerce em 1000 pedaços. Ontem, em Belo Horizonte, eu estava em um evento sobre restauro arquitetônico. Um homem se aproximou de mim, os olhos de um azul tão intenso que pareciam perfurar a minha alma. Ele me parou, segurou meu braço com uma firmeza estranha e murmurou algo que congelou meu sangue. Você tem os olhos dele. Diga à sua mãe que o tempo não perdoa, Isadora. E que eu voltei para reaver o que me foi tirado. Eu nunca o tinha visto na vida. Seu tom era de ameaça, mas seus olhos de uma tristeza lancinante. Ele mencionou meu nome e, o mais aterrorizante de tudo, o nome da minha mãe. Corri, sem olhar para trás, aterrorizada por aquele encontro que parecia ter saído de um conto gótico. Cheguei a Ouro Preto exausta, a imagem daquele homem tatuada na minha mente. A casa da minha mãe, que antes me acalmava, agora parecia conspirar contra mim, com seus cheiros de madeira antiga e poeira de arquivo. 8 meses de trabalho foram necessários para que os restauradores de São João del Rei pudessem resgatar a fachada original desta casa. Mamãe, com seu talento para a história e a arte, era quem supervisionava tudo. Foi então que aconteceu. Eu estava reorganizando a sala de estar, um espaço que minha mãe raramente usava, mantido quase como um museu. No centro da parede principal, pendurado em uma moldura pesada e dourada, estava um retrato a óleo. Uma pintura de cavalete, um homem jovem, de vestes do século XIX, com aquele mesmo azul cortante nos olhos que eu tinha visto ontem. Eu senti um arrepio gélido na espinha. Era ele. Não o homem de ontem, é claro, mas alguém com a mesma estrutura óssea, o mesmo olhar. Exatamente o mesmo. Minha voz saiu um grito abafado. Mãe, esse homem disse ontem que era meu pai! Minha mãe estava na cozinha, mexendo uma panela de doce de leite caseiro. O cheiro, que normalmente era o conforto puro, agora parecia sufocante. Ela largou a colher de pau, o som seco ecoando no silêncio da casa antiga. Seus olhos encontraram os meus, e eu vi o pânico cru, algo que nunca imaginei ver em minha mãe, a rocha. Ela ficou sem voz, a boca aberta, as rugas de expressão se aprofundando em um mapa de medo. Isadora, do que você está falando? Que homem? Esse é um retrato. Um antigo parente, de 1850. A data não a acalmava, só tornava tudo mais estranho. Eu me aproximei do retrato, o coração martelando contra as costelas. Não, mãe, eu não sei quem ele é, mas o homem que me parou ontem na frente do Palácio das Artes em BH, ele é idêntico a este retrato. Ele tinha os mesmos olhos, a mesma aura. E ele disse que era meu pai. Ele sabia seu nome e o meu, e disse que voltou para reaver o que foi tirado. Mamãe cambaleou para trás, apoiando-se no batente da porta. Ela era uma enciclopédia ambulante de história, mas naquele momento parecia ter perdido o domínio da própria língua. Ele... É impossível. É apenas uma semelhança. Uma coincidência absurda. Mas nós duas sabíamos que não era. A verdade pesava na sala, e o homem pintado na tela parecia sorrir com escárnio. A semelhança era assombrosa, sobrenatural. Comecei a ligar os pontos. Minha mãe nunca falou sobre meu pai. Nunca. A história oficial era que ele havia morrido em um acidente de carro quando eu era bebê, e ela, por dor, havia apagado todos os vestígios dele. Sem fotos, sem cartas, sem histórias além de uma vaga menção a um engenheiro viajante, que ela conheceu em um congresso em Brasília. Estranho para uma professora de história, que prezava tanto a memória. A falta de informações era, em si, uma enorme informação. Olhei para o retrato novamente. A assinatura no canto inferior era quase ilegível, mas o nome G.A. estava ali. Quem é ele, mãe?
Me diz a verdade. Quem é Gaspar? Ela fechou os olhos, respirou fundo, e a máscara de professora voltou ao seu rosto, fria e determinada. Este é Gaspar de Almeida, Isadora. Um ancestral da minha família. Um segredo de família. Você não precisa se preocupar com ele. Nem com quem quer que tenha te abordado. Sua tentativa de desviar o assunto foi patética. Não era um parente. Era o parente. E o homem de ontem não era uma coincidência. Era a chave para uma história que minha mãe enterrou junto com os séculos de história de Ouro Preto. Eu me lembrei da conversa que tive com a minha avó, Maria, há 10 anos, pouco antes de ela falecer. Estávamos tomando café na varanda, e ela estava com a mente um pouco confusa. Ela apertou minha mão e disse com a voz falha: Ouro Preto tem seus fantasmas, Isadora. Alguns só podem ser pagos com o tempo. Não confie em todos os retratos. Na época, achei que fosse a demência falando. Agora, parecia um aviso desesperado. Aquele era o momento crucial da nossa relação. Eu podia aceitar a negação de minha mãe e deixá-la vender a casa e fugir, ou eu podia forçá-la a confrontar o que quer que estivesse escondendo. Escolhi a segunda opção. Minha expertise em traçar padrões narrativos me dizia que o mistério do retrato de 1850 e a aparição do homem de ontem eram o gancho de ouro da nossa história. Eu precisava puxar essa linha até ela se romper. Minha mãe tentou me convencer a sair da cidade, a voltar para a minha vida normal em Belo Horizonte, mas eu me recusei. Eu não saio daqui enquanto você não me contar. Eu vi o medo nos seus olhos, mãe. O que Gaspar de Almeida tem a ver com o homem de ontem? E o que exatamente foi tirado dele? Fiquei olhando o retrato, analisando os detalhes. Não era uma pintura qualquer. A técnica, as cores, a profundidade, era a obra de um mestre. E o homem no retrato tinha nos dedos o anel que meu pai, o suposto engenheiro morto, usava na única foto que eu tinha dele, uma foto de formatura embaçada que guardei na carteira por anos. Minha mãe finalmente cedeu, a postura de rocha desmoronando. Ela me guiou até o sótão, um lugar que sempre foi proibido na minha infância, cheio de caixas empoeiradas e memórias esquecidas. O ar era denso, carregado de silêncio. Ela abriu um baú de jacarandá, fechado com um cadeado antigo. Dentro não havia joias ou dinheiro, mas um único e pesado livro, encadernado em couro, com as páginas amareladas. O título, em caligrafia elaborada, dizia O Diário de Gaspar, 1850-1852. Se você quer a verdade, ela está aqui. Mas saiba, Isadora, que algumas verdades são como o veneno, mudam a gente para sempre. Ela me entregou o diário. O toque do couro era frio. O padrão narrativo aqui era claro. A negação leva à revelação de um artefato misterioso, aumentando a retenção. Minha mãe me disse que Gaspar de Almeida não era apenas um parente. Ele era o criador de uma técnica de restauração de metais preciosos de igrejas barrocas. Uma técnica que ele registrou detalhadamente naquele diário. Uma técnica valiosíssima, capaz de devolver o brilho original ao ouro e à prata de artefatos centenários sem danificá-los, algo revolucionário para a época. Esta casa, Isadora, foi construída com o dinheiro que Gaspar recebeu por essa técnica. Mas ele foi traído. Roubaram o crédito, o registro original e o expulsaram da irmandade que o havia contratado. Ele jurou vingança antes de desaparecer. A história era fascinante, mas ainda não explicava o homem de ontem. A não ser que... Eu levantei o olhar do diário. Mãe, quem roubou o crédito de Gaspar? Ela respirou fundo. O nome dele era Antônio Brandão, um rico comerciante da época, que forjou documentos e usou a influência na Irmandade para se apropriar da invenção. O nome não me dizia nada. Mas minha mãe continuou, e meu sangue gelou. A família Brandão nunca saiu de Ouro Preto, Isadora. Eles são a família mais tradicional e influente da cidade até hoje. Eu precisava de mais detalhes. Eu precisava ligar a traição de 1850 ao homem de ontem. A leitura do Diário de Gaspar foi a imersão na dor e na genialidade de um homem injustiçado. Cada página era um misto de anotações técnicas e desabafos sobre a traição. Ele detalhava a fórmula da restauração, chamada por ele de Elixir do Tempo, e a descrevia não apenas como química, mas como arte e alma. Ele falava de Antônio Brandão com ódio profundo, jurando que a verdade viria à tona, mesmo que levasse séculos. Ele havia escondido a única cópia da fórmula original no casarão. No entanto, o que me chocou não foi o ódio, mas uma passagem de 1851,
escrita em um tom completamente diferente, quase poético. Gaspar se apaixonara perdidamente por uma mulher chamada Mariana, uma jovem lavadeira de São João del Rei, cuja beleza e doçura o fizeram questionar sua obsessão por vingança. Mariana é meu sol, minha única razão para não me afogar na amargura. Eu desejo ter um filho com ela. Um filho que prove que a vida é mais forte que a vingança. A narrativa de Gaspar se interrompia abruptamente em 1852. Na última página, um bilhete solto com a caligrafia de Mariana dizia: Gaspar, ele nos encontrou. Levarei nossa filha para longe. Lembre-se do nome dela. Catarina. A história tinha um filho, uma filha, uma linhagem escondida. E o homem de ontem que disse ser meu pai? O padrão de retenção aqui era a revelação de uma descendência secreta, conectando o passado ao presente. Eu voltei para minha mãe, que estava sentada na sala, olhando fixamente para o retrato. Mãe, Gaspar teve uma filha, Catarina, e o homem de ontem é idêntico a ele. O que é que está acontecendo? Minha mãe finalmente começou a desvendar o segredo da nossa família. O diário era a prova de que a linhagem de Gaspar continuou, e que a nossa família, a família de minha mãe, era descendente direta de Gaspar e Mariana. O casarão não era apenas a casa, era o santuário da última cópia da fórmula. Isadora, o homem que te abordou ontem, ele é Henrique Brandão, o bisneto de Antônio Brandão, o ladrão. E ele não é o seu pai. A revelação não me acalmou, só aumentou o terror. Henrique Brandão? O que ele quer? Minha mãe apertou as mãos. Henrique descobriu a existência do diário de Gaspar através de um antigo historiador da família Brandão. Ele soube da história da traição, e ele está determinado a encontrar a fórmula de Gaspar. Ele acredita que a fórmula de 1850 é a chave para uma tecnologia moderna de tratamento de metais preciosos. Ele quer usá-la para enriquecer ainda mais a família dele. Ele quer o diário e ele acha que você sabe onde ele está. A agressividade do homem de ontem e sua semelhança com Gaspar. Ele não era meu pai. Ele estava usando uma tática perversa, de choque, baseada na semelhança física. Por quê? Mãe, se ele não é meu pai, então quem é? Minha mãe se levantou, a expressão séria. Seu pai verdadeiro, ele é o Brandão. Ela parou, as lágrimas escorrendo. Seu pai é Ricardo Brandão, o filho mais velho de Henrique. Eu o conheci há 32 anos. Um amor proibido, uma paixão que me fez esquecer a vingança. Mas ele me deixou quando soube que eu estava grávida. Ele me disse que eu estava estragando o nome da família dele, o nome Brandão. A agressão e o mistério se fundiram em uma revelação chocante. A família que roubou a herança de Gaspar se tornou a família do meu pai. O nó em minha garganta parecia o próprio peso da traição ancestral. Eu era o elo de duas histórias de dor, o fruto do amor entre a descendente do traído e o descendente do traidor. Essa ironia era um golpe no estômago. Minha mãe estava me contando a história da sua vida, a história que ela engoliu por 32 anos. Ricardo Brandão, o meu pai, era um arquiteto renomado em Belo Horizonte, que minha mãe conheceu durante um congresso de História e Arquitetura Colonial. Eles tiveram um romance intenso, mas ele terminou tudo quando descobriu a gravidez e, principalmente, quando soube que ela era da linhagem que a família Brandão havia traído no século XIX. O medo de Ricardo de desonrar o nome da família, misturado ao peso da culpa ancestral, o fez me rejeitar antes mesmo de eu nascer. Ele sabia do retrato, Isadora. Eu guardava no quarto. Ele disse que me amava, mas que não podia viver com a sombra do seu bisavô, Antônio, e a ameaça da vingança de Gaspar pairando sobre nós. Ele me fez prometer que eu jamais contaria a ninguém, ou ele usaria todo o poder da família dele para tirar você de mim. A história do engenheiro viajante morto foi minha forma de te proteger. Minha mãe começou a chorar. Eu a abracei, sentindo a dor de uma mulher que abdicou da própria felicidade para proteger a filha do nome Brandão. Eu era, aos olhos de meu pai e da família dele, a prova viva de que a história se repetia, a maldição da família Brandão. Henrique Brandão, o homem que me abordou ontem, o patriarca da família, não só queria a fórmula de Gaspar. Ele também queria se vingar de minha mãe, expondo a nossa história e arruinando a reputação dela em Ouro Preto. Ele sabia que a venda da casa era a oportunidade perfeita para mexer no passado e encontrar o diário. Aquele casarão era o mapa do tesouro. Agora eu entendia o terror nos olhos da minha mãe. O homem de ontem não era um louco, era um predador.
O padrão narrativo aqui é a escalada do conflito, transformando a história pessoal em uma disputa de poder e herança, mantendo a curiosidade e o engajamento. Minha mãe me revelou o real motivo de estar vendendo a casa. Ela estava sendo pressionada pela família Brandão há meses. Eles haviam comprado, através de laranjas, imóveis vizinhos, dificultando a vida dela com reformas barulhentas e até ameaças veladas. A venda era um ato de rendição, a única forma que ela encontrou para ter paz e me proteger. Mas isso não era mais uma opção. Eu era uma arquiteta, acostumada a lidar com estruturas complexas e a buscar soluções inovadoras. A vingança de Gaspar de 1850 estava em minhas mãos. E a traição de Ricardo de 1993 também. Eu olhei para minha mãe, enxugando suas lágrimas. Chega de fugir. Nós temos o diário. Eles querem a fórmula. Eles vieram para tirar o que é nosso de novo. Mas desta vez, eles vão pagar. Nós vamos usar a vingança de Gaspar de uma forma que eles nunca esperaram. Minha vingança não seria com ódio, mas com a precisão de uma cirurgia arquitetônica. A retenção agora dependia de um plano engenhoso. Eu precisava desmantelar a família Brandão, usando a própria ganância deles como arma. O primeiro passo era localizar o meu pai, Ricardo Brandão, e confrontá-lo. Eu usei meus contatos na área de arquitetura e descobri que Ricardo estaria em Ouro Preto no dia seguinte, supervisionando a controversa restauração da Casa dos Contos, um projeto que a família Brandão havia conseguido através de meios obscuros. A ironia era cortante. Ele restaurava a história enquanto destruía a própria. Minha mãe, apesar do medo, me ajudou a preparar a armadilha. Ela sabia que eu precisava disso, não só pela vingança de Gaspar, mas para encontrar a paz com a minha própria história. Nós passamos a noite decifrando os códigos do diário. O elixir do tempo não era apenas uma fórmula química. Era um processo em 3 etapas que utilizava materiais raros da região de Minas Gerais. Gaspar havia deixado um enigma para a localização da fórmula original, uma charada que combinava elementos da arquitetura da casa com a história local. Achar a fórmula se tornou minha prioridade. Enquanto isso, eu preparava a minha performance para Henrique Brandão. Na manhã seguinte, liguei para o número que Henrique havia me deixado no cartão de visita. Fui direta. Eu sei o que você quer, senhor Brandão. O diário de Gaspar de Almeida. Encontrei-o ontem. Eu sei que você tem o poder de fazer a minha mãe vender a casa por um valor irrisório, mas eu tenho o que você quer. O silêncio na linha era a certeza da sua ganância. Ele aceitou um encontro naquela mesma tarde, na sala da minha mãe, em frente ao retrato de Gaspar. Venha sozinho, Isadora, e traga o diário. Eu sorri com escárnio. Sozinha? Nunca. Eu tinha o fantasma de 1850 e a dor de 1993 ao meu lado. O padrão de retenção aqui é a confrontação planejada, onde a heroína toma o controle da narrativa. No encontro, eu usei a tática do confronto direto e da informação controlada. Henrique Brandão era um homem corpulento, com o mesmo azul frio nos olhos do retrato. Ele mal conseguia disfarçar o tremor de excitação ao ver o baú de jacarandá na mesa. Eu comecei o jogo. Eu sei que a semelhança entre o seu bisavô, Antônio, e o meu pai, Ricardo, é algo que te atormenta. E eu sei que a história se repete. O Brandão sempre volta para roubar o que é da linhagem de Gaspar. Ele tentou me intimidar. Não brinque comigo, garota. Eu não ligo para a história. Eu ligo para a fórmula. Me dê o diário, e eu compro a casa pelo triplo do valor. Sua mãe terá a paz que ela tanto quer. Eu abri o diário. O diário não é o mapa, senhor Brandão. É a chave. A fórmula está escondida aqui na casa, e eu já sei onde. A revelação foi uma bomba para Henrique Brandão. Ele ficou pálido, a ganância se transformando em fúria. Mentirosa! Diga onde está, ou vou fazer a vida de sua mãe um inferno! Você não tem ideia do poder que eu tenho. Eu mantive a calma, a voz firme, usando a emoção como isca. Eu tenho uma ideia muito clara. Seu poder vem do nome que vocês limparam com a história roubada. O nome Brandão, que é o nome do meu pai. Você sabia que sou filha do Ricardo Brandão? O choque na face de Henrique foi a minha vitória. Ele não sabia. Minha mãe havia escondido bem. O padrão narrativo aqui é o plot twist inesperado. A ligação entre o conflito de 1850 e o presente. Ele tentou negar, mas o medo era evidente. Mentira! Minha nora! Ela nunca! Ricardo jamais faria isso. Eu joguei a foto embaçada do meu pai, Ricardo, com o anel de Gaspar no dedo. O anel que ele havia tirado de um relicário roubado da nossa família, como prova de que a história se repete, de que o Brandão sempre rouba. O anel do retrato, senhor Brandão.
Eu sou a herança do seu filho. Sou a prova viva da sua traição. E você vai me dar o valor justo pela casa, assinar um termo de desistência de qualquer ação contra minha mãe, ou eu entrego o diário à imprensa, revelando o roubo de Antônio Brandão de 1850, o envolvimento do seu filho, Ricardo, no meu abandono e a sua coação para tirar a casa da minha mãe. A casa dos contos vai virar a casa dos contos roubados. O checkmate foi dado. A ameaça de exposição pública, o pilar de viralização, atingiu o ponto máximo. Henrique Brandão, um homem que valorizava mais o nome do que a família, estava quebrado. Ele assinou o termo, comprou a casa pelo valor que eu estipulei e prometeu sumir da nossa vida. A vingança estava completa, mas não era o fim. Eu ainda precisava encontrar a fórmula e confrontar meu pai. O enigma de Gaspar era: onde o ouro chora pelo tempo e o céu se inclina para a terra, a chave de tudo reside. Eu, como arquiteta, entendi na hora. A fórmula estava escondida na capela de Nossa Senhora do Rosário, uma das mais antigas e ricas de Ouro Preto, onde o ouro chorava nas rachaduras. Eu usei meus contatos e, sob o pretexto de um estudo de restauração, obtive acesso à capela. No topo da torre, onde o céu se inclina para a terra, encontrei uma placa de mármore com a fórmula de Gaspar escrita em código. Era real. O elixir do tempo estava em minhas mãos. No dia seguinte, eu marquei um encontro com meu pai, Ricardo Brandão, na Praça Tiradentes, o coração de Ouro Preto. Eu precisava de um confronto em um local público, como uma garantia contra qualquer ameaça. O padrão aqui é a conclusão emocional, o ápice do arco de personagem. Ele chegou. Um homem de 40 e poucos anos, elegante, mas com uma tensão visível. Os mesmos olhos azuis do retrato, mas sem a frieza de Henrique. Ele me olhou e eu vi o pânico e o arrependimento. Isadora, eu... sinto muito. Eu errei. Eu fui um covarde. Eu não o deixei falar. Eu joguei a fórmula de Gaspar na mesa. Você conhece isso, Ricardo. O elixir do tempo. O que seu tataravô roubou e o que sua família usou para construir um império. Eu tenho a única cópia original. Sua família me ameaçou, me usou, me abandonou. Você me abandonou. Mas o destino, ou Gaspar, me deu o poder de destruir a sua família, a reputação que você tanto defende. Eu esperei a reação dele. Ele pegou a fórmula, as mãos tremendo. Ele olhou para o papel, depois para mim. E então, ele fez algo inesperado. Ele rasgou a fórmula. Eu não ligo para isso, Isadora. Eu não ligo mais para o nome Brandão. Eu ligo para você. Eu sinto muito por ter sido um covarde. Aquele anel não era a prova do roubo do seu tataravô. Era um anel de família, o que eles usavam para me pressionar. Mas eu o tirei. Eu não sou mais um Brandão, sou apenas Ricardo. Eu estava em choque. Ele havia acabado de destruir um tesouro de milhões de dólares. O ato dele, o desapego à ganância, foi a maior vingança contra a linhagem Brandão. Ele escolheu a redenção, o perdão, em vez da riqueza. Ele escolheu a mim. A vingança de Gaspar de Almeida e a traição de Ricardo Brandão terminaram de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Não foi com fogo, mas com a cinza do arrependimento. Ricardo me contou que, na verdade, ele havia vendido o anel de família há 10 anos e investiu o dinheiro em uma fundação de restauração de igrejas em Minas Gerais. Ele vinha trabalhando anonimamente para reverter, de alguma forma, o legado de seu bisavô ladrão. O anel que eu vi na foto era um que ele havia comprado em um antiquário como substituto para que sua família não desconfiasse. Ele estava tentando se libertar do nome Brandão há anos, mas o medo de perder minha mãe e eu o paralisava. Quando ele soube da gravidez, o pânico de desonrar a família e o medo de ser exposto à vergonha pública o fizeram fugir. Mas ele nunca deixou de nos observar de longe. Aquele momento na praça foi a nossa reconciliação. Não com palavras, mas com o ato destrutivo de rasgar a fórmula, o símbolo da ganância que nos separou. Ele se desculpou, e eu, vendo a sinceridade em seus olhos, senti que o ódio se esvaía. A vingança não era mais necessária. O padrão de retenção aqui é a resolução inesperada, a mudança de vida. O desfecho não é um final feliz tradicional, é um final de mudança de vida, de cura. Ricardo abdicou do nome Brandão e assumiu publicamente sua responsabilidade em meu abandono. Ele se demitiu da empresa da família e se dedicou integralmente à fundação. Minha mãe, vendo a mudança radical e o ato de perdão de Ricardo, finalmente encontrou a paz. Ela não precisava mais fugir. Nos meses seguintes, a minha vida e a da minha mãe mudaram radicalmente.
Minha mãe usou o dinheiro da venda da casa para criar um projeto de restauração de obras barrocas em Minas Gerais, um sonho que ela tinha há anos. Eu me juntei a Ricardo na fundação, usando meus conhecimentos de arquitetura para restaurar igrejas e casarões antigos, devolvendo a história de Ouro Preto ao seu povo. Meu pai, Ricardo, se tornou meu mentor, e mais do que isso, meu amigo. A semelhança dele com Gaspar de Almeida, o traído, agora era um símbolo de justiça, não de maldição. O nome Brandão, que antes nos assustava, era uma nota de rodapé no passado. A nossa família, eu, minha mãe e Ricardo, criamos um novo alicerce, baseado na honestidade, na reparação e no perdão. A traição de 1850 e de 1993 não foi a nossa destruição, mas a nossa fundação. Olhando para trás, para o retrato de Gaspar que minha mãe guardou em nossa nova casa, eu entendi a lição. A vingança mais poderosa não é a destruição, mas a construção de uma vida melhor. É o perdão que destrói o ciclo de dor. É a nossa própria mudança de vida que silencia o passado. A história do homem no retrato e a aparição de meu pai trouxeram à tona a verdade que minha mãe escondeu por anos, mas o que parecia ser a ruína foi a nossa salvação. Eu aprendi que a história não se repete, ela apenas rima, e que podemos escolher mudar a cadência. Eu e meu pai, com o apoio de minha mãe, estamos trabalhando em um projeto de restauração na Capela de Nossa Senhora do Rosário. É uma homenagem à genialidade de Gaspar e ao nosso novo começo. Eu quero saber, você já teve que tomar uma decisão difícil para quebrar um ciclo de dor e traição em sua família? Se você ficou comigo até o final dessa história de traição, redenção e uma reviravolta que desafiou os séculos, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Eu estou construindo uma nova vida e sua presença é muito importante. Ative o sininho para não perder as próximas histórias de família que provam que a verdade sempre vem à tona. E por último, deixe nos comentários. Você perdoaria seu pai depois de uma traição dessas? Eu realmente quero saber o que você faria.